Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Wozniak, sou nutricionista e atualmente estou como presidente do CRN8. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, mediando esse evento em comemoração ao Dia do Nutricionista. E o dia de hoje, a gente vai abrir aí o nosso webinar falando um pouquinho sobre empreendedorismo, empregabilidade e competências profissionais. Né, é um tema que é bem importante atualmente, para que a gente possa compreender essas novas tendências de mercado, compreender como se atualizar e atender essa demanda aí do cenário atual, tá? Antes de eu convidar o nosso palestrante, eu gostaria de informar para vocês que as perguntas a gente vai fazer elas no final da live, né? Então, o Fabiano vai estar disponível, nosso palestrante vai estar disponível para responder essas perguntas no final da live. E então vocês podem mandar as perguntas ali nos nossos comentários, tá? Que depois a gente vai fazer um compilado para fazer essas perguntas para o nosso palestrante. E também vai ter um link, quando acabar o evento, para que vocês avaliem o evento e possam se inscrever para receber o certificado, tá? O certificado vai ser oportunizado para os nutricionistas que são inscritos nesse CRN. Então, vamos lá, gostaria de apresentar agora, então, para vocês o nosso palestrante, né? Hoje, quem vai conversar com a gente é o Fabiano Brum. Ele é escritor, palestrante, head trainer comportamental e mentor corporativo. Ele é especialista em engajamento de equipes, liderança, alta performance humana, motivação, educação e cooperativismo. Ele é também professor de pós-graduação do curso de Psicopedagogia Clínica Institucional, professor da pós-graduação de Gestão de Negócios e também professor de pós-graduação em Neurolinguística da FCV. Então, vou passar a palavra agora para o Fabiano aí, para ele poder se apresentar para vocês. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandro. Boa tarde a todos os nutricionistas que estão aqui nos assistindo nessa tarde, né, nesse final de tarde. E quero parabenizar, porque dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista, o Dia da Nutricionista. Parabéns a todos vocês que zelam pela saúde, que nos ajudam aí nessa questão da nutrição, ok? Eu vou contar em alguns momentos com o apoio do nosso presidente, então às vezes eu vou fazer um gesto assim e o presidente vai trocar a nossa projeção, porque na realidade esta live, esta palestra está sendo coordenada lá do CRN, então eu não estou tendo o controle aqui dos slides. Você pode colocar, então, para mim, pequenininho lá, a nossa projeção. O nosso tema, empregabilidade e competências profissionais. Como eu posso ser uma pessoa mais empregável e como eu posso empreender na área de nutrição? É isso que a gente pretende responder, pessoal, nesta live. Eu sou o Fabiano Brum, já trabalho há 20 anos com palestras, com desenvolvimento profissional. Nesse tempo, a gente buscava alguma forma de fazer com que nossas palestras fossem mais atrativas, mais diferenciadas. Então, eu descobri na música uma excelente forma de comunicação. Então, me dê licença, eu vou pegar a minha companheira Fender aqui, minha Strato Fender, para a gente poder falar um pouquinho com vocês usando a música, porque a música faz parte da nossa vida desde que a gente é pequeno, né? Na barriguinha da mamãe, a mamãe cantava música para dizer o quanto vocês eram bem-vindos, bem-vindas. Lá na escola, a professora cantava música para ensinar os alunos. Em casa, alguns pais cantam música para acalmar os filhos na hora de dormir. E alguns pais também cantam música para espantar filho na hora de dormir. Porque é interessante, né? Pai e mãe arrumam cada música para cantar na hora de dormir. É assim, boi, pega essa criança que dorme, gente. A criança pega uma madeira e fala, vem boi que eu te arrebento, seu danado. Aí você vai acalmar a sua filha e você canta para ela assim, dorme, nenê, que a cuca vem pegar. E o agravante... Teu pai está na roça, tua mãe no cafezal, e a criança lembra que ela está sozinha. Então, somente esse comentário pode nos esclarecer que a nossa vida pessoal e principalmente profissional, gente, ela é composta de detalhes. É importante que a gente saiba como ter sucesso pessoal e profissionalmente. Mas o que é sucesso?
Sucesso nada mais é do que bons resultados, ou seja, a conclusão de um resultado. Eu poderia imaginar, por exemplo, um tratamento, um atendimento que a nutricionista ou nutricionista faz ao seu paciente. Qual é o resultado que se tem após aquelas sessões de atendimento? É o esperado? Foi mais do que esperado? Se foi isso, teve sucesso. Se não foi, a gente tem que avaliar. Então, gente, sucesso, portanto, é resultado. Nesse sentido, eu posso imaginar o quê? Que sucesso a gente só consegue perceber no final de um percurso, no final de um tratamento, no final de um projeto e acompanhando ele nas etapas. Por exemplo, uma corrida, uma maratona. Como que eu sei que um profissional, um maratonista teve sucesso, que o atleta teve sucesso? Baseado no resultado que ele conseguiu no final da maratona. E veja que na maratona nós temos praticamente 3 tipos de profissionais. Nós temos o maratonista de elite, aquele que o sucesso para ele é chegar em primeiro lugar. Nós temos aquele corredor que é profissional, mas sabe que ainda não possui o índice para chegar em primeiro lugar. O que é sucesso para ele? Sucesso para ele é conseguir melhorar o seu próprio índice da corrida anterior, talvez se classificar para uma corrida de nível maior. E a gente tem também, na maratona, aqueles corredores que correm por amor, que são os amadores. E o que é sucesso para ele? Sucesso para ele é conseguir chegar ao final. Eu imagino que quem está nos assistindo tenha pessoas de vários níveis na carreira da nutrição. Então, aquelas pessoas que estão ainda fazendo, talvez, o seu vestibular, o seu curso universitário, tem pessoas recém-formadas, tem pessoas formadas há muito tempo, tem pessoas que já estão num nível alto na carreira. Então, você tem que imaginar. E para você, o que é sucesso nesse momento, em 2020, para você? Um momento onde que tudo está mudando, tudo mudou e eu tenho que me adaptar, né? Como diz aquela música, deixa eu ligar aqui, que diz assim, ó. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Então a gente sabe que a gente lida com a vida, com a saúde das pessoas. Mas e a nossa saúde profissional? E a nossa saúde enquanto empreendedores da área da nutrição? É o que a gente pretende ver. Me ajude aí, meu amigo presidente. Veja bem, o que motiva um profissional? Todos nós, os nutricionistas, os contadores, o que motiva um profissional que trabalha numa loja? A primeira coisa, a gente precisa sonhar. A gente tem que ter um sonho. Está conseguindo mostrar lá, presidente? Estou vendo a sua imagem. A gente tem que sonhar. Um sonho é aquele horizonte, né? Aquela ideia que a gente tem lá na frente. A primeira coisa que a gente tem que ter para empreender no nosso negócio, na nossa área, é sonhar, gente. O que a gente quer nessa carreira de nutricionista? O que a gente quer no nosso trabalho? Existem pessoas aqui que trabalham como funcionários de algumas empresas, existem pessoas online que são empreendedores, que têm clínicas, temos pessoas aqui que têm participações societárias em clínicas, temos pessoas aqui que são nutricionistas funcionários de uma clínica, alguns funcionários de restaurantes, enfim. Mas o que você sonha? Veja bem, qual a importância do motivo? O sonho é aquela vontade que você tem. Agora, veja bem, não adianta só sonhar. No empreendedorismo, a gente entende que uma coisa que dá muita força aos nossos sonhos é uma meta estabelecida. E vocês já aprenderam isso também quando você vai definir junto com o seu paciente, com o seu cliente, uma meta, por exemplo, de redução de medidas, alguma coisa, perda de peso, melhoria da saúde. Qual é a meta que se quer?
Porque é interessante, quando não se tem uma meta, esse sonho fica meio perdido. Às vezes eu não sei se é um sonho ou se é um desejo, e desejar, a gente deseja a qualquer momento. Uma hora você está desejando assistir a live, outra hora você está com frio, quer colocar um agasalho, outra hora você está com calor, você quer chupar um sorvete, uma hora a gente está faminto, a gente quer se alimentar, e o interessante, que a partir do momento que a gente se alimentou, às vezes até o cheiro da comida começa a incomodar, porque era um desejo, e esse desejo foi saciado. Se você não tem metas para a sua carreira, se você não tem metas para a sua profissão, meu caro e minha cara nutricionista, você também vai ficar apenas confundindo sonhos com desejos. Cada moda, você deseja ir naquela direção. Aí vem os influencers, você quer ser influencer. Aí vem isso, você quer ser isso. Você quer ser youtuber, você quer ser aquilo. E, afinal de contas, você precisa ser um profissional da nutrição. Por isso é importante que você tenha uma meta e um objetivo. Porque uma meta e um objetivo, quando realizado, aí sim, enche a nossa autoestima, dá um empoderamento e você tem vontade de continuar sonhando mais, de continuar empreendendo mais. Agora, isso, quando a gente lembra do nosso atendimento com os nossos pacientes, fica fácil da gente imaginar. Mas e na tua carreira? E no teu negócio? Você tem sonhado? Você tem estabelecido metas? Você tem comemorado os resultados atingidos? Pense nisso. Vamos lá, meu caro presidente. Agora, a gente sabe que 2020 é um ano excepcional. É um ano onde muitas pessoas acabaram passando momentos de muita dificuldade. Muitos nutricionistas tiveram seus atendimentos reduzidos. Alguns tiveram que ir para o campo de batalha lá nos hospitais, enfrentar essa questão do coronavírus. Muitas pessoas no mundo estão perdendo entes familiares. Agora, 2020 também, a gente imagina que é um ano de transformação. Um ano onde as pessoas tiveram que aprender um atendimento online, como a gente está fazendo nesse momento, ministrar uma palestra à distância, como eu estou fazendo com vocês, aprender a dar mais atenção para as pessoas que convivem conosco, respeitar a saúde das pessoas, estar perto, mesmo que distante. É um desafio para todas as pessoas. É um momento de superação. E o que é superação? É quando a gente transcende a ação. A gente está numa ação convencional, ou estávamos numa ação convencional, e aí vem esse momento de crise. Nesse momento a gente tem que se superar, a gente tem que sair do óbvio. É como uma criança, quando a gente retira a rodinha de apoio. Quando retira a rodinha de apoio, ela tem que confiar em todo aquele treinamento, aqueles tombos que ela aconteceu. A mãe e o pai têm que confiar na criança também, e a gente sabe que a gente tem que superar a ação, e vocês estão sendo isso, e vocês estão fazendo isso nesse momento. Dia essa comemoração aqui, por exemplo, do Dia do Nutricionista do CRN 8, oitava região, é uma coisa que se supera, né? Eu fiquei sabendo que esse evento era para ser presencial, e tiveram que mudar tudo isso aí. Então, gente, o que é empreender? A pessoa empreendedora é aquela pessoa que transforma uma ideia ou uma inovação em ação. Perceba que, às vezes, as pessoas confundem empresário ou empreendedor. E nem sempre essas duas pessoas estão juntas, nem sempre são a mesma pessoa. Vamos imaginar o seguinte, que há 15 anos, alguém montou na sua cidade uma loja de calçados. As pessoas empreendem por dois motivos, ou por necessidade, ou por uma oportunidade. O que é necessidade? Sei lá, ela ficou desempregada, ela pegou todo o FGTS, as economias, e ela precisava produzir. Então, por necessidade, ela montou um negócio. Ou por uma oportunidade. Ela vislumbrou que naquela região, naquela cidade, poderia-se ter uma loja de calçados
ok? Para atender o público A e B, enfim, por oportunidade ou por necessidade. Veja bem, o que essa pessoa fez nesse momento? Ela praticou uma ação empreendedora. Você pode afirmar que essa pessoa é empreendedor? Ainda não. Porque o empreendedor é aquela pessoa que tem como atitude, como comportamento contínuo, colocar ideias e inovações em ação. Imagina que há 15 anos essa pessoa montou essa loja, mas faz 15 anos que você vai lá, é a mesma loja, com o mesmo estilo de atendimento, as vitrines são nas mesmas localizações, a iluminação é a mesma, tudo é a mesma, até a musiquinha que toca nos alto-falantes é a mesma. Ou seja, eu posso afirmar, ali tem um empresário, mas não tem um empreendedor. E como que a gente pode vislumbrar isso na nossa área da nutrição? É a mesma coisa. O nutricionista e a nutricionista com perfil empreendedor é aquela pessoa que o tempo todo está colocando ideias e inovações em ação. Qual foi a última ideia, qual foi a última inovação que você colocou, que você praticou na sua carreira ou no seu negócio? Pense nisso comigo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para perceber e para carregar e potencializar esse nosso perfil empreendedor é conhecer de gente. Eu quero passar para você uma frase que eu gosto demais, um cara chama-se Simon Sinek. Ele diz o seguinte para a gente: 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas, 100% dos nossos fornecedores são pessoas. E ele diz assim: quem não entende de gente, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Cara nutricionista, você está na mesma situação. 100% dos seus pacientes são pessoas. Ah, Fabiano, mas eu trabalho lá para um restaurante ou para uma empresa, eu sou responsável técnico, quem me paga é um CNPJ. Não, lá tem uma pessoa que confiou no seu trabalho, que fez uma pesquisa, ou que fez um processo de seleção, recrutou, ou que contratou a sua empresa e lá tem uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para empreender, para trabalhar o negócio da nutrição é entender de gente. O quanto você está se esforçando para isso? O quanto você está fazendo? Então, a primeira coisa é afinar para ter sucesso, afinar para ter resultado. Se a gente pensar o seguinte, todo instrumentista, antes de fazer uma apresentação, ele pega o seu instrumento e ele vai afinar esse instrumento. O guitarrista vai colocar as cordas dentro da tonalidade, o vocalista um aquecimento de voz. Se a gente imaginar em termos de uma banda, de uma orquestra, afinação muito maior, coreografia, posicionamento de palco, tudo é literalmente afinado, ensaiado para apresentar um espetáculo. Nesse momento, nesse encontro que vocês estão tendo, mesmo online, é o momento que nós estamos também afinando o nosso instrumento, nos afinando os nossos comportamentos empreendedores, afinando a nossa empregabilidade. E quando a gente não está afinado, o que acontece? A gente perde oportunidades. Perde a oportunidade de encantar o cliente, perde oportunidades de ter um bom resultado num tratamento, num atendimento, enfim. Por exemplo, e aí eu quero que você imagina, você vai numa loja para ver um vestido e a vendedora te oferece o vestido, fala sobre as qualidades do vestido, fala sobre os benefícios, fala, enfim, você pergunta um preço, ela fala, e aí daqui a pouquinho a cliente fala assim: moça, eu vou dar uma pensadinha, qualquer coisa depois eu volto. Já aconteceu de alguém ir te procurar, ir na tua clínica, ou te ligar, ou te procurar nas redes sociais e fazer um monte de perguntas e de repente falar para você: ah, eu vou dar uma pensadinha, qualquer coisa depois eu falo com você? A gente tem que pensar o seguinte: existem pessoas que elas precisam ser convencidas. E se a gente não tiver plenamente afinado na nossa atividade,
a gente acaba não convencendo, a gente acaba não dando o melhor, a gente acaba não dando o máximo e a gente não tem aquele resultado que a gente espera. A dificuldade das pessoas, gente, é fazer aquilo que elas já sabem que precisa ser feito. Eu trabalho com pessoas de diversas atividades, minha gente. Eu trabalho com vendedores, eu trabalho com pessoas de indústrias, eu trabalho com cooperativas de crédito, eu trabalho em hospitais, ministrando palestras, fazendo treinamentos comportamentais. E em termos de comportamento, eu percebo isso. A dificuldade das pessoas é colocar em ação aquilo que elas já sabem fazer. Quantas coisas que a gente está falando aqui, ou que alguém vai falar, que você já sabia. Ah, mas é isso aí eu já sei. Mas se a gente sabe por que a gente não está fazendo? Eu quero dar uma dica para vocês que pode ser que vale a pena essa live. E aí eu quero mostrar essa frase para você, que é o seguinte: arrume tempo para fazer o que é certo. O que é isso? O que é isso? A maioria das coisas que a gente não faz, a gente dá desculpa à falta de tempo. Eu quero contar uma história para vocês. Há uns 9 anos, mais ou menos, eu fui convidado para ministrar uma palestra numa cidade chamada Santiago, que fica ao sul do Rio Grande do Sul. Era a cidade natal do meu pai. Como fazia muito tempo que ele não ia para lá, aliás, fazia 50 anos que ele não ia. Eu falei: pai, vamos comigo, vamos fazer essa viagem. Ele falou: olha, eu vou. E ele pediu licença no trabalho, tirou alguns dias de férias e nós fizemos aquela viagem de pai e filho. Eu lembro como hoje, 1.100 quilômetros da casa dele, dirigindo até a cidade de Santiago, ao sul do Rio Grande do Sul. Gente, como foi importante aquele momento, como foi importante dar esse presente para o meu pai, que eu poderia ter ido sozinho, escolher outras formas mais fáceis de chegar lá, um avião, por exemplo. Mas não, eu resolvi fazer a viagem com ele. Eu diria o seguinte: como foi bonito ver aquela felicidade, ele lá, naquela plateia, assistindo a minha palestra. Como foi bonito observar ele reconhecendo, conhecendo de novo, conhecendo pela primeira vez os parentes que ele não via há tanto tempo. E foi importante arrumar aquele tempo, gente, porque foi a última viagem que ele fez na vida dele. Depois disso, ele teve sérios problemas de saúde. Ele passou os últimos 9 anos da vida dele, onde a gente tinha que servir um prato de comida, a gente tinha que colocar a roupa, dar banho. A minha dica: arrume tempo para fazer o que é certo. Arrume tempo para fazer o que é certo com a sua carreira, com o seu negócio, com os seus clientes, com o seu paciente. E demonstre para essas pessoas o quão elas são importantes. Pode ser por e-mail, nesse momento, uma ligação, um WhatsApp, ou até mesmo uma música. Essa música fala disso, ó. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Arrume tempo para fazer o que é certo. E não trabalhe pela metade. Já perceberam que tem gente que faz tudo pela metade? Está aqui assistindo a nossa live, está mexendo no WhatsApp, está indo no Instagram, está mandando e-mail, faz tudo, mas menos está aqui com a gente. Às vezes a gente vai para casa, senta para jantar com a família e o lugar onde a gente menos está é ali. Às vezes o paciente senta na frente da sua mesa para falar sobre a saúde dele, para falar sobre nutrição,
as necessidades, e às vezes a gente está em outro lugar. Esteja por inteiro. Lembra da musiquinha? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer por inteiro e não pela metade. Segundo ponto, ser resiliente e sintonizar-se com o mercado. É o que a gente está fazendo nesse momento. Ajuda aí, presidente, troca o slide para mim. A gente está se sintonizando com a realidade. Se a realidade não está nos permitindo atender presencialmente ou fazer essa palestra presencialmente, a gente está sintonizando para fazer da forma que se permite. Lembra do rádio? Quem é antigo aí? Tinha o rádio, tinha aquele botão que era o botão da sintonia. Hoje é digital, né? Você clica, ele procura já a sintonia. Antes você tinha que ir mexendo, nem muito em cima, nem muito embaixo. A nossa vida é assim, o nosso negócio da nutrição é assim, a nossa profissão é assim. A gente tem que se sintonizar com o cliente, a gente tem que se sintonizar com o mercado. Muda para mim. É interessante, tinha um cara que a gente falava que era muito louco, mas ele falava muita coisa sobre mudanças, sobre resiliência, sobre empregabilidade e sobre empreendedorismo. Quando ele nos dizia assim, ó, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E ele dizia assim, se hoje eu sou estrela, eu acho que eu sou bom, amanhã já se apagou. Então, se você não inovar, se você não empreender, se você não cuidar da sua empregabilidade, hoje, meu amigo, minha amiga, você pode até ser estrela. Pode até ter milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram, mas daqui a pouco você se apaga, porque você não está cuidando da sua empregabilidade, ou você não está sendo um empreendedor. Gabriela, obrigado aí pelo comentário, está dizendo ali um show de palestra. Muda para mim, por favor. Terceiro ponto, trabalhar as características do comportamento empreendedor. A ONU, juntamente com várias instituições de negócios em todo o mundo, começou a monitorar um grupo de pessoas que tinham um alto índice de execução, de sucesso naquilo que se comprometiam a fazer. Eles começaram a tentar monitorar quais eram as características que faziam com que certas pessoas tivessem comportamento empreendedor e que, de alguma forma, tivesse mais realização do que outros. E eu quero mostrar para vocês quais foram as características, as 10 características. A primeira dela, persistência. Por exemplo, para você aprender a tocar um instrumento, a guitarra, você tem que ser persistente. A gente fica horas e horas praticando escalas, exercícios, né? Às vezes fazendo os mesmos movimentos para ter agilidade nas articulações, para memorizar os movimentos, para aprender sobre teoria. Assim também é na sua profissão. Você tem que ser persistente, você tem que ter esse arrojo de praticar e aprender e ir em busca dessa informação. A segunda característica das pessoas empreendedoras é comprometimento. Gente, veja bem, às vezes, você pega um músico profissional, aquele que verdadeiramente é profissional e é músico de alta performance. Tem dia que ele não está muito afim de tocar o instrumento. Tem dia que ele não está afim de ficar praticando. Mas o comprometimento com a sua profissão, com a sua arte, diz para ele o seguinte, que um dia que ele se afasta do seu instrumento, é 2 dias depois que ele vai ter que treinar novamente para recuperar aquela mesma agilidade. Vocês trabalham muito com atletas, eu sei disso. Tinha uma vez eu estava vendo uma reportagem do Globo Repórter, não,
um programa da Globo que estava falando sobre atletas de alta performance. E eles estavam mostrando o seguinte, que naquele período era um período de férias dos atletas, né? E muitos deles, apesar das férias, continuavam treinando nas suas casas, alguns contratando técnicos particulares, enfim, mas estavam praticando, estavam comprometidos com os resultados deles. Curiosamente, para aquele período que eles ficaram parados, eles teriam que treinar, isso é avaliação técnica, tá? Eles teriam que treinar pelo menos mais 3 a 4 dias para compensar aqueles dias que eles ficaram parados. E aqueles atletas que tinham continuado comprometidos com o seu rendimento, alguns deles estavam em condições melhores do que alguns que tinham índice para ir para uma competição internacional. Ou seja, naquele momento, aquela pessoa que não tinha condição já estava em melhor performance. O outro comportamento é a exigência de qualidade e eficiência. Se vocês perceberem, nos nossos slides, eu procurei, assim, por exemplo, deixar bem bonito, colocar a logo, colocar cores para vocês. Aqui, eu selecionei um canto do meu escritório, eu coloquei iluminação, aqui tem caixa de som, tem pedaleira, tem um monte de coisa. Fabiano, mas precisa tudo isso para fazer a live? Precisa tudo isso para fazer essa palestra para o CRN? Gente, talvez não precisasse. Talvez se não tivesse tudo isso, você nem ia perceber. Mas a minha exigência de qualidade e eficiência me diz que, a partir do momento que eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer com eficiência. Depois a gente vai ter um momento no final onde a gente vai conversar, o presidente vai estar ali, e ele vai até dizer para vocês a quantidade de tempo que eu fiquei com ele no telefone, perguntando sobre a profissão e questionando, verificando como está agora a realidade do nutricionista. Por quê? Porque a minha exigência de qualidade me diz que é absolutamente incompatível eu vim aqui dar uma palestra para vocês sem pesquisar, pelo menos, a área da nutrição. O outro ponto, às vezes eu tenho que chegar aqui para conseguir ler, é aperfeiçoamento contínuo. Veja bem, e aí eu vou juntar aperfeiçoamento com busca de oportunidades, iniciativa e busca de informações, ok? Às vezes, eu estou sempre fazendo uma analogia com a música aqui, se vocês estão percebendo. Às vezes, um músico, quando chega num restaurante, e muitos de vocês trabalham em restaurantes, você sabe, às vezes tem um restaurante que tem música ao vivo lá. Quando um músico chega num lugar, num ambiente que tem música ao vivo, ele já chega de antenado, ouvido em pé. E olha que legal, ele percebe o som. Se um músico estiver tocando bem, e principalmente melhor do que ele dá um jeitinho e vai sentar lá perto. Porque surge aquela inveja boa, aquela inveja que a gente chama assim de modelagem. Eu quero ver o que ele está fazendo de bom, porque eu quero aprender com ele. Naquele popular, 5 minutos, gente, para um cafezinho, 5 minutos para ir no banheiro, o músico chega perto daquele outro músico e começa a perguntar, e esse instrumento aí, e que corda você está usando? Aquela música que você tocou, como é que faz aquela introdução? E, de alguma forma, ele vai aprendendo, absorvendo, vai buscando informações. Outro ponto, persuasão e rede de contatos. Isso tem a ver com empreendedorismo e tem a ver com empregabilidade. Existe uma pesquisa que comprova que 70% dos cargos ocupados nas empresas, ou seja, uma empresa colocou uma vaga de nutricionista, contrata-se nutricionista. 70% das vagas preenchidas são preenchidas por pessoas que tinham algum tipo de indicação de pessoas que trabalhavam na empresa, eram clientes da empresa ou de alguma forma tinham influência na empresa.
Então, é muito importante que o profissional, que ele saiba persuadir e ele tenha uma boa rede de contatos. Agora, eu quero explicar o que é rede de contatos. Rede de contatos não é a quantidade de pessoas que tem nas suas redes sociais. É a quantidade de pessoas que existe lá, ou que não esteja lá, mas que confia no seu trabalho e que tem a capacidade de te indicar para aquele cargo, para aquela vaga, para aquele atendimento. Agora, sabe o que mudou de algum tempo para cá, em termos de indicação? Antigamente, as pessoas indicavam aquelas pessoas as quais elas conheciam. Atualmente, as pessoas só indicam aquelas as quais elas confiam. E você é uma pessoa confiável para o mercado? Outro ponto, a gente está quase terminando, independência, rede de contatos e correr riscos calculados. Lembra do filme Dois Filhos de Francisco? Onde o pai era aquela pessoa que tinha o perfil empreendedor do negócio da música. E ele teve uma sacada, né? Ele pegou uma parte do salário, ele trocou em fichas telefônicas e ele passava para as pessoas para ligar para a rádio, para pedir música do filho dele. Ou seja, ele criava oportunidades. Se a oportunidade não vinha, o empreendedor, com o perfil empreendedor, acaba criando a oportunidade. E o último ponto, planejamento e monitoramento. Ou seja, vocês conseguem perfeitamente monitorar o desenvolvimento da saúde dos pacientes de vocês, eu tenho certeza. Agora, você consegue monitorar e planejar a sua carreira? Você está fazendo bem isso? O seu aperfeiçoamento? A Deise está dizendo aqui, ó, muitos exemplos práticos e úteis para a nossa profissão. Gente, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. A gente tem que aprender assim, né? Com histórias, com exemplos. Eu não sou um nutricionista, eu não tenho como ensinar para vocês sobre nutrição, mas eu posso dar, de repente, alguns direcionamentos para empreendedorismo e para empregabilidade, que aí, sim, é a minha especialidade. Liderança e engajamento de equipes. Pode mudar para mim, presidente, por favor? E eu tenho que lembrar, gente, que sucesso dá trabalho. A gente falou lá que sucesso é resultado. Eu só sei que tive sucesso baseado no resultado que se aparece. Agora, uma coisa que eu preciso lembrar é o seguinte: para ter resultado, ou para ter verdadeiramente um sucesso consistente, isso dá muito, muito, muito trabalho. Eu lembro na música, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu comecei a aprender a tocar guitarra. Lá pelos 16 anos, isso faz muito tempo, eu sou antigo, eu sou da época que fazia fila em orelhão para telefonar. Se você já participou de uma fila de orelhão, você sabe do que eu estou falando, né? Tem moça aqui que está online que fazia coleção de papel de carta dos ursinhos carinhosos. Sabe do que eu estou falando, né? Tem rapazão que está aí por aí que o sonho era ganhar aquela carteira bem discreta da OP, que quando você abrir, vai... Você sabe do que eu estou falando. E eu queria aprender a tocar algumas músicas que todo mundo pedia. Ah, você toca guitarra? Quero ver você tocar tal música. Ah, você toca violão? Quero ver você tocar tal música. Tinha várias, né? Se você tocasse guitarra ou violão, você tinha que tocar, por exemplo, Led Zeppelin. Ou você tinha que fazer uns rocks, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Quem curte The Purple aí sabe Smoke on the Water. E tinha uma música que todo guitarrista tinha que saber tocar. Se não soubesse tocar, não era guitarrista de presença. E passa para mim, presidente, era uma
era uma música de uma banda inglesa chamada Dire Straits. A música chama-se Sultans of Swing e ela tem uma levada mais ou menos assim, ó. E tinha um solo no final da música feito pelo Mark Knopfler, que era o vocalista da banda. Ele fazia dedilhando muito rápido. Eu era louco para fazer aquilo. Cheguei com o meu professor, me ensina, pelo amor de Deus. Ele falou, te ensino, posiciona os seus dedos e vai dedilhando, que era dedilhado, não era com palito. Dedilha assim, ó. Ele me ensinou bem lento. Quando eu aprendi aquele movimento, ele falou, vai para casa e treina. Eu chegava lá em casa e... Terceiro dia, eu já fazia a pose na frente do espelho. Mas agilidade, zero. Velocidade, nada. Cheguei na outra aula, falei, ó, professor, eu aprendi, ó, como é que faz? Ele falou, é assim mesmo, continue assim. Aí eu não aguentei, falei assim, professor, mas é aquela velocidade toda do disco. Gente, é coisa de gente antiga, tá? LP. Se alguém sabe o que é um LP, sabe do que eu estou falando. Ele falou assim, ah, você quer velocidade? Vai para casa e... Aí é onde ele disse uma coisa que me chocou, mas fez cair a ficha. Ele falou assim, faça isso umas 2 ou 3 horas por dia, que daqui a uns 6 meses, você vai tocar igualzinho a velocidade do disco. Fez cair a ficha que sucesso dá trabalho. Gente, sabe o que eu percebo? Passa lá para mim, presidente, fazendo favor. Que é só indo que se vai, não tem outro jeito. Ah, mas explica um jeito melhor, explica um jeito diferente. Gente, tem que fazer. Ninguém pode... as pessoas podem ir junto com você, mas ninguém pode caminhar o seu caminho. E o caminho só se faz caminhando. Vamos seguindo em frente, caminhando aqui. O 4º ponto. Cuidar da nossa saúde profissional. Vocês cuidam muito da saúde dos pacientes de vocês, dos clientes de vocês. Mas será que nós estamos cuidando? A gente está cuidando da nossa saúde profissional? É aquilo que a gente chama de empregabilidade. Passa lá para mim. A empregabilidade nada mais é do que a nossa habilidade de ser empregável. Quando a gente faz um curso de nutrição, a gente tem algumas possibilidades. Ah, você vai trabalhar num restaurante, você pode empreender num restaurante, você pode cuidar do cardápio de um hospital, você pode abrir a sua clínica, fazer atendimento, você pode isso, você pode aquilo, você pode ser dono de um negócio, ou você pode ser funcionário de um negócio. Temos pessoas aqui que são funcionários, temos funcionários de empresas públicas, empresas privadas, e temos possivelmente pessoas aí que empreenderam a sua própria clínica, no seu negócio, enfim. Mas, de um jeito ou de outro, a gente tem que cuidar da nossa habilidade de ser empregável. É isso que eu quero dizer para você. Bom, o que eu aprendi? Depois de... Hoje são 20 anos, praticamente, trabalhando com pessoas, trabalhando no palco, dando palestras, enfim. A primeira coisa que eu aprendi, e a gente aprende isso a duras penas, é leia um livro grosso. Por que eu digo leia um livro grosso, gente? Certo dia eu fui fazer uma palestra numa cidade, e aí era um sábado à tarde, de muito frio, mês de maio. A empresa nos contratou para fazer um evento e preparou buffet, contratou garçom, fez um coquetel incrível, gastou um monte de grana para fazer o evento, recepcionar os seus melhores clientes. 600 pessoas num teatro, imagina o seguinte, 600 pessoas num teatro, no sábado à tarde,
Sábado é o melhor lugar para você estar em qualquer lugar, né? Menos assistindo uma palestra, sábado à tarde. Mas era a minha missão daquele dia. Aí as pessoas entraram no teatro, quando foi começar a palestra, adivinha, acabou a energia do local. Acabou a energia do teatro, ficamos escuro total. E aí, espera chegar a energia, e não chega, e não chega, e não chega. Daqui a pouco percebeu-se que a companhia de energia elétrica tinha planejado uma manutenção para aquele sábado à tarde, e as pessoas não sabiam. Bom, e aí o diretor da empresa falou assim, eu conheço o gerente aqui da companhia de energia, eu vou pedir para alguém na casa dele, vou tentar ligar, vamos esperar um pouquinho. Espera, e nada de voltar energia, espera, e nada de voltar energia. Aí abriram-se as portas para entrar, né, energia, a luz ambiente, luz solar. Como as pessoas já faziam muito tempo que estavam esperando, quando abriu, uma ou outra começou a sair, ir embora, saiu daqui e sai de lá. Eu pensei o seguinte, se eu não tomar uma decisão agora, se eu não tiver uma atitude agora, a gente vai perder todas essas 600 pessoas. Elas não têm obrigação nenhuma de estar aqui. Aí eu falei para o diretor, eu vou começar a palestra. Ele falou, imagina como começar a palestra, não tem o data show, imagina, não tem energia, não tem o microfone, imagina se usa violão, guitarra, não tem nada, não tem... como é que você vai começar a palestra? Eu falei, ou a gente começa a palestra agora, ou não tem evento. Ele percebeu que ia acontecer isso mesmo. Foi, então começa a palestra. Eu comecei a palestra sem microfone, falando com as pessoas. Gente, vocês estão me escutando? Então, porque a qualidade é assim. E comecei a falar dos assuntos pertinentes, declamava um trecho de uma música, fazia isso, fazia aquilo. Daqui a pouco voltou a luz. Voltou a energia. Eu olhei no relógio, já fazia mais de 20 minutos que eu estava falando com eles. Agora, imagina se aquelas pessoas iam esperar mais 20 minutos, mas que ia nada, ia todo mundo embora. Qual que é a dica? Leia um livro grosso. Porque quando você conhece verdadeiramente a tua área, vocês de nutrição, de saúde humana, nada te detém. Pode acabar a luz, pode o data show não funcionar, pode isso, pode aquilo, pode o paciente querer te confrontar, pode alguém falar, você conhece, você sabe, você está preparado, você vai e faz. Então, leia um livro grosso. Outra dica é o seguinte, meus caros nutricionistas, virou moda agora. Vocês sabem do que eu estou falando? As pessoas todo mundo quer ser influenciador digital. Influenciador digital. Todo mundo quer ser famoso, ter milhares de seguidores. Agora a gente tem que pensar na nossa saúde profissional. E aí, pensar de que você é aquilo que todos estão vendo. E não só nas redes sociais, no dia a dia. Essa frase, ó, o que você faz, fala tão alto que impede que as pessoas escutem aquilo que você está dizendo. Então, doutor, doutora, se você gosta de ser chamado assim, caro nutricionista, pense o que você está fazendo quando ninguém está vendo. Isso é você. E aquilo que você faz, aquilo que as pessoas estão observando, fala tão alto que impede que te ouçam. Às vezes a gente está dando um conselho para o nosso paciente, mas ele olha as nossas atitudes e percebe que a gente não tem nada daquilo que está falando. O nosso discurso é vazio. Troca para mim, presidente, por gentileza. Decida se você quer ser um profissional ou se você quer ser uma celebridade. Existem milhares de nutricionistas que estão, de alguma forma, se mostrando na internet, dizendo que ter um corpo magrinho ou ter músculos definidos é ter saúde, e a gente sabe que não é isso. A saúde é muito maior, e vocês são as pessoas capazes de mensurar ainda mais do que eu. Agora é o seguinte, pensa,
O Conselho Regional de Nutrição tem, obviamente, as suas regras, as suas questões éticas, as suas normas éticas. Eu não posso mostrar o antes e o depois, eu não posso isso, eu não posso fazer propaganda de um produto, mas tem gente que faz. Eu não aconselho a fazer. Não aconselho a fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se a tua preocupação é beleza, para mostrar que você é um bom profissional, eu quero dizer que beleza um dia acaba. Agora, o bom profissional cada vez se fortalece mais e mais. Passa para mim, por favor. E ninguém vive sozinho numa ilha, todo mundo depende de outros. Faça boas parcerias, tenha parcerias. Outra coisa, gente, que eu quero dizer para vocês, já estou acabando, eu prometo para vocês. Tem algo na área de programação neurolinguística, na área de inteligência emocional, que é uma área que eu estudo muito, que chama-se modelagem. Modelagem, ok? Muitas vezes, a gente vê que alguns profissionais da nutrição estão tendo bastante resultado. Tanto, não só nas redes sociais, porque tem gente que mostra um monte de coisa lá, quando você vai ver não é nada, mas realmente está tendo resultado, em termos de número de consultas, em termos de faturamento, em termos de crescimento e desenvolvimento profissional, ok? E às vezes a gente critica essas pessoas, e a gente esquece que sucesso dá trabalho. A modelagem me diz o seguinte, que ninguém é 100% bom, mas ninguém é 100% ruim. O profissional inteligente, ele vai ver o que de bom essas pessoas de sucesso estão fazendo. E isso eu posso aprender com elas, e isso eu posso modelar para a minha carreira. Para minha carreira. Aquilo que ela está fazendo que não é ético, que não é permitido, eu não preciso. Mas, gente, tem coisa que eles estão fazendo de repente que é uma boa sacada. Pense nisso. Pense nisso. Não, eu digo o seguinte, quando você acha que só a tua verdade é verdade, a gente está indo por um caminho muito errado. Passa para mim, a gente já está terminando. E, por último, o conselho do Philip Kotler, que é o papa do marketing, conselho sobre negócios. Ele diz assim, quando você tem um caso de amor com seus clientes, eles te ajudam a vender. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, meu caro nutricionista, minha cara nutricionista, tenha um caso de amor com quem você trabalha, tenha um caso de amor com a sua profissão, tenha um caso de amor com o seu paciente, com o seu cliente, no sentido de dar atenção. Lembra da música Sozinho, que dizia assim, quando a gente gosta, a gente cuida. Fala que me ama, mas é tudo da boca para fora. Às vezes a gente está assim na profissão. A gente fala uma coisa, a gente posta nas redes sociais, mas, na verdade, a gente não está fazendo nada disso. Passando aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, se você gostou desse nosso bate-papo, e se você quer receber essa apresentação com mais alguns complementos, eu queria te pedir o seguinte, que você fotografasse, tirasse um print desta tela, ok? Desta tela. Aí você vai lá no seu Instagram, você vai postar essa tela lá no seu history e vai marcar e seguir o perfil do Fabiano Brum, @fabianobrum.palestrante. Você mandando isso lá no meu story, eu sei que você participou e que provavelmente você quer essa apresentação. Daí eu vou pedir o seu e-mail, eu já coloco o seu e-mail lá, que eu vou encaminhar para vocês o PDF desta apresentação ainda mais complementada, ou seja, assim, ok? Eu quero agradecer a vocês. Aí está o meu site, aí está o meu Instagram. Eu quero convidar o nosso presidente para os momentos finais, para perguntas, para isso, para, enfim, para tudo que é necessário. Alexandro! Eu não estou te escutando, o microfone está desligado.
Fabiano, obrigado aí por dividir com a gente esse momento. Então, como o Fabiano comentou com vocês, a gente conversou um pouquinho Bocão. bastante antes, né, Fabiano? Para ele passar um pouquinho, para ele entender um pouquinho, né, de como é a dinâmica e como é, né, ser o nutricionista aí nos dias de hoje. E até na nossa conversa, Fabiano, até a gente comentou algumas coisas sobre a questão de empreender, né? Empreender também não é só para quem está no setor privado, né? Para quem está no setor público também é importante empreender. A gente mostrar, né, qual é a importância da atuação do nutricionista, quantos exemplos bons a gente tem aí de locais onde tinham um nutricionista apenas, né, no setor público. Esse nutricionista que estava lá, ele mostrou o papel do nutricionista, mostrou que o nutricionista pode desenvolver outras atividades também, né, e aí a gente vê aumentar o quadro de nutricionista, a gente vê melhorar o atendimento à população em todos os aspectos. Eu acho que empreender também significa, e também está voltado para esse Perfeitamente. campo, né, Fabiano? Eu tenho intraempreendedores. Não é necessariamente um empreendedor, ele é um empresário, isso que eu falei para vocês. Às vezes você tem funcionários que têm esse perfil empreendedor, que tem aquelas 10 características que eu mostrei. Só que ele não é um empresário, ele é um funcionário, mas ainda assim ele é um empreendedor. Essas pessoas a gente dá um nome de intraempreendedores. Bacana. E é aquilo que você colocou, né, Fabiano? Qual que é o momento certo? Não adianta a gente esperar o momento certo. O momento certo é agora, né? Se eu tenho que fazer a diferença, se eu quero essa diferença, eu tenho que fazer essa diferença agora. Se eu ficar esperando, a gente nunca vai ter o melhor momento, a gente nunca vai estar na melhor fase. Nossa melhor fase é Nós agora, tivemos porque a gente está algum se propondo a questionamento, alguma fazer. pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder. Aproveita. Teve bastante elogio agora. Pergunta, eu acho que ninguém fez pergunta. Vamos ver se aparece aí. A gente tem um delayzinho, né, do que está sendo transmitido, porque as pessoas estão vendo no momento. Mas a gente teve Tire um vários print, elogios aí o da presidente, faz um palestra, Fabiano, sorrisão aí para as agradecendo. pessoas fazerem um print da gente, de nós dois juntos aí, ó. Faz um print aí, pessoal. Aê! Pois manda para mim, tá? Manda para mim lá. Fabiano, hã? Fabiano, então, assim, eu queria agradecer, né, se a gente agradecer você dividir esse momento aqui com a gente, né, quem quiser acompanhar o Fabiano, depois a Karina vai colocar ali também os contatos do Fabiano, para que vocês entrem em contato com ele, tá? Queria agradecer a abertura, né, da nossa semana aí de comemoração, um pouquinho diferente, né, do Dia do Nutricionista, não temos aquele nosso evento anual que a gente tem, mas estamos fazendo ele de uma maneira e pensado com maior carinho para o profissional que está aí, né, para trabalhar questões nossas mesmo e não de atualização técnica, tá? Então, muito obrigado, né, por dividir conosco esse momento. Já quero convidar vocês para o nosso webinar de amanhã, tá? Que a gente vai falar de mindfulness, né, com carinho, acho que vai ser bem bacana também o dia de amanhã, então aguardo vocês no dia de amanhã. Queria agradecer o Fabiano, não sei se o Fabiano quer Quero falar mais alguma agradecer e coisa antes da gente parabenizar. finalizar Todos vocês estão esse sendo nosso bate-papo. verdadeiros heróis. Quem trabalha na área de saúde sabe que esse momento é um momento de ser herói, de fazer a diferença na vida dos outros, fazer a diferença na nossa vida e fazer a diferença para os nossos. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Siga lá, Fabiano Brum, a gentileza que eu peço para vocês em retorno, talvez, a esse momento que a gente está junto. Todos os dias eu falo um pouquinho sobre desenvolvimento humano, todos os dias eu falo um pouquinho sobre empreendedorismo e empregabilidade. É uma forma de você continuar o seu desenvolvimento e eu vou ser muito grato a vocês por isso. Gratidão é a arte de atrair coisas boas. É verdade. Então, lembrando vocês, né, tá aí embaixo aí, acessem aí o nosso formulário, tá, para quem participou da palestra, para receber o certificado. E, Fabiano, você falou uma coisa super importante, né, o nutricionista, desde o começo aí da pandemia, ele teve na linha de frente, tá, seja nos atendimentos à população, seja na produção de refeições para todo mundo que está trabalhando na linha de frente, o nutricionista está lá,
né, seja na distribuição de benefícios eventuais, né, aí nesse momento que a gente precisa, os nutricionistas da área escolar distribuindo os kits alimentares para as famílias, na assistência social, trabalhando com a questão dos benefícios eventuais, tá, nos hospitais, nas UTIs, né, promovendo a recuperação do paciente. Então, a gente também só tem muito a agradecer esses profissionais que tanto se dedicam nesse momento, né, para garantir aí saúde para a população. Tá? Então, eu queria deixar também o abraço, né, mesmo que virtual, né, desse conselho, que é a nossa casa, né, a casa do nutricionista, para os nutricionistas que estão aí na linha de frente, né, aguentando aí toda essa barra, tá? Então, esse momento de adaptação foi um momento para todo mundo de adaptação, e a gente quer agradecer a dedicação desses profissionais para a saúde da população. Tá? Então, deixo um abraço para vocês, um abraço para todo mundo, e nos encontramos amanhã. Obrigado, Fabiano, por dividir com a gente esse momento. Gratidão a todos vocês, obrigado. Abraço. De verdade.